Então, olá a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a organização de uma dissertação, tá certo? Basicamente a dissertação do modelo escandinavo, que é um modelo que a gente está começando a utilizar ultimamente, que é um modelo por artigos, que difere um pouco do modelo tradicional, tá certo? Então eu vou falar rapidamente sobre isso e a gente vai ver como é que faz aí, tá? Ou pelo menos uma pequena estrutura a esse respeito. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o modelo tradicional de dissertação. Como funciona o modelo tradicional de dissertação? Tá certo? A estrutura, só para vocês lembrarem, do modelo tradicional, ela é como se fosse um texto único. Tá certo? Ou seja, se articulam diretamente as partes entre si. E que partes são essas? Começa aquela lá na introdução, justificativa, que muitas vezes está incluído na justificativa, objetivo, fundamentação teórica, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências, tá certo? Então isso forma um texto único, tá? Então normalmente acaba que um tamanho aproximado de uma dissertação, isso aqui acaba em torno de 100, 160 páginas, mas é isso aqui, 100 páginas, tá certo? E a gente tem uma grande facilidade, qual que é a grande vantagem, digamos assim, tá certo? É que, obviamente, é a sua unicidade, tá certo? Ela é orgânica. E qual que é a desvantagem que a gente coloca, tá? Que é o grande problema que eu vou colocar aqui, está certo? É a dificuldade em publicação. A publicação atual é em periódicos, é forma de artigos. Então, basicamente, a gente acaba tendo que reescrever essa dissertação tradicional, tá certo? Isso impacta muito quando a gente tem que ter uma necessidade atual, uma exigência de uma publicação contínua, tá certo? É óbvio que o estudante, estando na universidade em contato com os professores, com os colegas, no ambiente, ele já tende exatamente a produzir artigos. Só que existe todo um amadurecimento, tanto do tema quanto da escrita, que quando ele fica pronto e adequado para escrever, quando ele defende a dissertação, então ele se retira. Se ele não for fazer doutorado, se ele não ficar em campos de pesquisa, ele tende exatamente a não publicar, tá certo? Porque está envolvido com outra sintonia, outros modelos. E a gente vai ver isso exatamente nesse modelo aqui, ó, tradicional, tá certo? Que foi uma dissertação bastante interessante, o Mercúrio e os Alquímicos como modo de compreender a alquimia em Jung, do André, tá certo? E ele não conseguiu, ou melhor, ele não desenvolveu, então ficou uma dissertação, um material bom, mas muito restrito à leitura. Então vamos ver rapidamente essa aqui. Então o que a gente tem? Mercúrio alquímico, modo de compreender a alquimia em Jung. Então ele vai utilizar a imagem do Mercúrio para tentar entender como Jung compreende a alquimia. Ele faz um longo passeio interdisciplinar pela fenomenologia, pela história da alquimia, tá? E forma um texto muito denso, bastante interessante. Mas vejam, o que foi publicado em 2017. De 2017 para cá que a gente tem implantado esse sistema, tá certo? O que interessa para a gente, de certa forma, é isso aqui, ó. O sumário que mostra a estrutura do texto. Óbvio que essa estrutura que eu coloquei no quadro negro, ela se vê diluída
por ali, mas vocês percebem que existe um fluxo, tá certo? Uma introdução que mostra o interdisciplinário da psicologia, a interdisciplinariedade, o método de trabalho, aí começa do geral para o particular até chegar na figura de Hermes e uma conclusão que se coloca aqui, tá certo? Então você vai trabalhando de forma encadeada. Quando você vai reescrever, por exemplo, você tem toda uma organicidade aqui que você tem que praticamente reescrever, reduzir o artigo. Então, no modelo escandinavo, tá certo? Os capítulos já são dados como artigos. Ele foi desenvolvido exatamente, ou ele se encaixa nesse modelo muito mais claramente quando é uma temática quantitativa, não uma análise conceitual, tá certo? Então nós vamos ver aqui um exemplo, a escala Core Dimensions, que foi a Samantha Forte, que também fez um bom trabalho, mas vejam, enquanto a publicação desse trabalho houve um esforço maior, aqui ela já foi organizada em formas de publicação. Então ela praticamente terminou a dissertação com um artigo quase publicado, né? Então, vamos trabalhar rapidamente só o que seria essa dissertação por artigos, tá certo? Então, o modelo escandinavo, ele se coloca exatamente numa dissertação por artigos. Os capítulos, de certa forma, acabam sendo os artigos. A estrutura de um capítulo ou de um artigo é introdução, aquela justificativa, a fundamentação da teoria, os objetivos ou hipóteses, método, tá? Resultados, discussão e referência. Um capítulo aqui, veja, como a gente é sintético, ela tem aproximadamente 15 a 20 páginas, tá certo? Então o que acontece? No modelo escandinavo, o artigo se faz uma espécie de pacotes, tá? Como você não pode juntar pacote por pacote, você tem que dar uma ligada em todos eles. Então a estrutura acaba sendo assim, da dissertação. Uma introdução. Nessa introdução tem uma pequena, obviamente, introdução geral, uma pequena justificativa do trabalho, o objetivo do trabalho, pode ser, e o método. Isso aqui é do trabalho todo, faz referência. Aí, a partir daqui, a gente começa a pegar esses capítulos, essa estrutura dos capítulos e reproduzir em cada artigo que a gente tem. Então, artigo 1, vamos supor que sejam 2 artigos. Artigos 2. Então, essa estrutura é reproduzida tanto no artigo 1 quanto no artigo 2. Tá? E a gente precisa finalizar. A gente faz uma conclusão, muitas vezes também com umas considerações finais, sempre do trabalho todo. Vai precisar colocar também as referências, puxa as referências dos artigos, tá certo? Então aqui a gente inclui também as referências do trabalho todo. E obviamente coloca os anexos também do trabalho todo. Entende? Então os capítulos acabam sendo os pacotes. E esses pacotes de informação são ligados por... O que se publica são os artigos. Tá certo? A introdução ela serve para a defesa. Então esse modelo escandinavo, ele facilita exatamente a organização do trabalho de pesquisa para publicação. Ainda mais que atualmente uma das referências para a pessoa defender
é ter um artigo pelo menos encaminhado para publicação. Então no início já aconteceu de mestrandos que têm a dissertação no caminho, mas a dissertação ainda não estava pronta, ou o trabalho foi feito para finalizar, e assim, não conseguia sair um artigo da publicação. Então publicava um artigo de um outro trabalho de pesquisa paralelo, tá certo? Então a gente estrutura isso de certa forma. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Na dissertação da Samantha. Então aqui, ó, Scala Core Dimensions of Spiritualidade, tradução e adaptação. Então uma escala quantitativa, que é um instrumento de avaliação psicométrica, para medir as dimensões da espiritualidade. Era em inglês, foi traduzida, adaptada, foi aplicada numa amostra grande, acho que 300, 400 pessoas, e foi retirado. Então foi feito com a orientação do professor Alessandro Scaduto. Já foi defendido em 2018. Tá certo? Então o que a gente tem aqui? Aí, as partes iniciais do trabalho, o resumo, abstract. Aqui, ó. Esse modelo, que de certa forma eu coloquei na introdução, no capítulo 1, tá certo? Os modelos que se colocam. Então tem aqui, ó, o capítulo 1, que é essa introdução, introdução geral, onde tem um pouco de fundamentação teórica, os objetivos do trabalho, objetivo geral, objetivo específico. Esses objetivos específicos, eles muitas vezes acabam sendo muito ligados aos objetivos de cada capítulo. Então a estruturação dá um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de trabalho escrita no modelo escandinavo, mas ele condensa, de certa forma, obriga o sujeito a marcar passos no raciocínio dele, tá certo? As referências de todo o trabalho, e esses anexos todos referentes ao anexo do capítulo 2 do capítulo 3, tá certo? Então vejam, a primeira parte geral, que abre o capítulo, explica tudo, capítulo 1 separado, capítulo 2 separado, capítulo 4 que fecha tudo, uma conclusão geral, e depois as referências, tá certo? Então o capítulo 1 ele é curto, de certa forma. Vejam, uma introdução geral. Tem aqui 2 páginas. Daí, dependendo do trabalho, pode ser maior ou não, mas ele é só uma espécie de ligação geral. E aqui coloca os objetivos. Tá? Traduzir e adaptar a escala. Tá? Então, primeiro, traduzir a escala, adaptar a escala. Faltou, talvez, o objetivo aqui de fazer uma revisão. Tá certo? E olha aqui a metodologia. A metodologia explica o trabalho como um todo. Então, o presente trabalho está estruturado segundo o modelo escandinavo. Daí ele explica os processos, mas de uma forma sintética, tá? Porque não tem como avançar. E daí no capítulo 2, exatamente como se fosse um artigo, tá? Que foi publicado por falar nisso, mensuração da espiritualidade. O resumo e esse que se coloca. Tá certo? Então aqui a gente tem toda, de certa forma, uma visão, tá? Que se coloca na temática conceitual, ou de uma entrevista qualitativa, uma pesquisa qualitativa com entrevistas, também pode ser feito. Vou utilizar aqui como exemplo, só que ele vai precisar de algumas adaptações. Tá? Vou utilizar como exemplo aqui o artigo, quer dizer, a dissertação da Ana Maria Testa, tá? Que é aqui, ó, regressão psíquica em pequenos grupos terapêuticos na perspectiva da psicologia analítica. Tá certo? Como se organiza esse modelo aqui? Vamos entrar.
Então, continuando aqui, a gente vê que uma determinada estrutura continua com os próprios elementos, que são elementos comuns. Tá certo? Então existe o desenvolvimento, que é provavelmente o desenvolvimento do trabalho. Tá certo? Se é quantitativo, existe a questão da amostra, tá certo? Da análise, resultados, discussão. Tá? Isso pode caber em 1 ou 2 artigos, ou mais. Tá? Se for qualitativo, do próprio desenvolvimento. Existe uma conclusão geral daí, que é de todo o trabalho. Para isso, tá certo? Existem algumas etapas. A primeira etapa, a gente retoma os objetivos da introdução ou do primeiro capítulo, tá certo? E tenta colocar, aí tenta fazer uma espécie de resumo ou retrospecto do processo argumentativo, ou seja, desse desenvolvimento que se colocou, para daí a gente elencar as conclusões, que são exatamente uma resposta aos objetivos. Nessas conclusões, depois, a gente faz uma espécie de avaliação ou análise disso que se coloca aqui. Tá? O viés, as limitações do trabalho, as possibilidades de ampliação, tudo que se coloca. E por último, se vocês quiserem, fazer umas considerações finais. Tá? Que amplia ou localiza, por exemplo, essa temática num contexto mais amplo, onde você pode até levantar questionamentos que se colocam, etc. E tudo. Tá? Fechou isso daqui. Referências, mesma coisa, todo o trabalho. Aí, condensa, ou vocês juntam, tá? Tanto da introdução inicial que vocês têm usado, quanto dos capítulos subsequentes, que são os artigos. Tanto de alguma, se vocês utilizaram na conclusão. Tá? Junta tudo e faz como se fosse uma só. E os anexos, mesma coisa. Todo o trabalho se condensam, se colocam todas. Tá? Então, vejam, de certa forma, você tem uma estrutura que se coloca aí. Tá? Não é perdida. Tá? Então, o que a gente tem daí? Tá? Então, a gente volta aqui para ver esse primeiro capítulo, essa primeira etapa da introdução. Já mostrei. Então, vamos ver isso aqui, ó, que seria essa revisão sistemática, que é a primeira etapa desse processo. Tá? Quando é a revisão sistemática, ela é chamada sistemática porque ela tem um sistema, ela tem um protocolo, ela tem um procedimento padrão que foi desenvolvido e que atualmente se utiliza. O mais comum, talvez, que se utilize, ou que a gente tem utilizado, tá certo? É o modelo PRISMA. Tá? Porque ele é utilizado muito para revisões sistemáticas e meta-análises. O que são meta-análises? Meta-análise é análise da análise. Então, normalmente, como é um modelo quantitativo, você tem muitas análises estatísticas. Então, você tem... deixa eu voltar aqui, vamos explicar. Como você tem muitas análises estatísticas, então você tem uma revisão sistemática no modelo PRISMA, tá? Como uma espécie de protocolo. Na realidade, é um protocolo. Então ele tenta traduzir para análise, tá? O mesmo, se ele é quantitativo, a ideia dele é a objetividade, que significa o quê? Independência do pesquisador. Então a ideia é que, independente do pesquisador que vai fazer a revisão sistemática, vai se chegar quase aos mesmos modelos. Então, por isso existe um protocolo, um procedimento padrão. Da onde surgiu?
Vocês vão ver lá que tem análise. Então você tem um determinado tema, por exemplo, uma doença, alguma coisa, você faz o quê? Não é uma pesquisa única, você tem diversas pesquisas que fazem sobre esse mesmo tema, ou seja, você tem diversas abordagens. E a grande questão é como juntar, como tirar a conclusão sobre tudo isso. Cada um desses aqui, então, tem o quê? Tem um método 1, tem uma população ou uma amostra, tem um método de análise, obviamente. Tá? Então você tem que juntar tudo isso aqui. Tem uma pesquisa específica, com um método específico, com uma população específica, com uma amostra específica, com um método de análise, com uma conclusão também específica. Tá certo? Então aqui é a primeira conclusão 2. Então você tem que juntar tudo isso. Então a junção disso é uma espécie de análise dessas análises. Por isso a ideia de meta-análise. Tá? E qual que seria a grande vantagem da meta-análise? A meta-análise faz sobre as pesquisas, tá, a mesma análise. Os dados não são das populações, os dados são as pesquisas. Então a meta-análise, ela permite conclusões de várias análises. Qual que é a vantagem das várias análises? Tá? Então, essa meta-análise sobre determinado tema, você tenta juntar o quê? Todas as populações e todas as amostras dos diversos estudos. Tá certo? Então, por isso uma sistematização, por isso a verificação da confiabilidade da amostra. Então, aqui, para você poder comparar em termos sistemáticos, você tem que verificar todos os itens da garantia, o quê? De uma pesquisa quantitativa. Então isso é muito comum, por exemplo, em determinadas revisões, como quando você vai montar um protocolo para uma doença específica. Você revisa todos os estudos sobre aquela doença, só que você revisa do ponto de vista estatístico, justamente para tirar as conclusões mais consistentes e mais robustas. Então é uma meta-análise. Para fazer essa meta-análise, utiliza um modelo, um protocolo, até para você chegar a determinadas conclusões. Quando você passa do modelo quantitativo, do quantitativo para o modelo qualitativo, você tenta também novamente tirar as conclusões. Modelo qualitativo ou no modelo conceitual, então essa revisão no modelo você também realiza comparações, mas você realiza comparações ou conceituais ou qualitativas. E a gente sabe que a qualitativo, ela não é generalizável de forma equivalente. Então você tem que adotar um outro modo. Tá? De qualquer forma, então a gente procura fazer essa comparação. Por isso que a gente chama, que eu chamo, não revisão sistemática, tá certo? Mas revisão estruturada. E de qualquer forma, você chega a uma conclusão estruturada, ou no caso da conceitual, muitas vezes essa conclusão, após uma comparação, a gente chamaria também, muitas vezes, de revisão integrativa. Por quê? Porque a gente integra os diversos pontos ou os diversos quadrados que se colocam. Então é uma revisão, muitas vezes, que a gente chamaria integrativa, para chegar num modelo conceitual
ou no caso, daí dependendo da quarte, uma questão de se é uma outra coisa, o significado comum, tá certo? Ou pelo menos o que partilha, no caso de uma revisão, de uma pesquisa qualitativa. Então a gente procura fazer ambas, tá certo? Em ambas as formas de pesquisa, tanto a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa, a primeira etapa é essa etapa da revisão sistemática, tá certo? Ou uma revisão para ver, basicamente ver o que as pessoas fizeram e o que para a gente não poder repetir ou partir para a pesquisa a partir do ponto onde eles estavam. E a primeira, o modelo básico realmente é o modelo Prisma, tá? Então vamos tentar ver esse modelo aqui, como ele opera, tá? Então tá aqui, ó. É um item. Principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análise. A recomendação do modelo Prisma. Tá? A gente tem que lembrar que todo processo de revisão é um processo interativo, tá certo? Então ali tem os itens, tá? E que você deve pensar que a revisão sistemática não é a conduta de pesquisa, mas é do relato de pesquisa, tá certo? E a gente avalia também o viés possível, tá certo? Ao nível que se está, e como esse viés interfere nos desfechos, tá? E a importância, então, de relatar em cada pesquisa, principalmente na quantitativa, o viés ou a parcialidade que se opera. Então, tem toda uma terminologia, eu não vou entrar, mas olha o checklist que eles têm, tá certo? Então, é um checklist que segue todas as pessoas. Eles têm até no relato da revisão sistemática esse modelo de relato que é um fluxograma. Então, todo artigo que eu aconselho, ou eu sugiro, ou oriento, todo artigo de revisão, seja ele qualitativo ou quantitativa, a gente vai fazer esse fluxograma, que é o fluxograma, por exemplo, da identificação, aqui ó, a identificação, ou seja, os artigos que a gente consegue levantar nas bases de dados e outros modelos, tá? Aplicação daqueles que são duplicados, porque o mesmo artigo pode estar em várias bases de dados, então a gente tem que separar, tá certo? O que vai formar isso aqui vai acabar formando o corpus geral, e a gente aplica os nossos critérios de seleção, tá certo? Os relatos que estão rastreados, ou seja, aqueles que a gente consegue ver, além de selecionar aqueles que se encaixam dentro dos critérios, tem que ver se eles têm todos os elementos que a gente coloca, tá certo? No caso aqui, muitas vezes, os artigos que são elegíveis, tá certo? Aqui o que a gente retira, e aqui no final, os artigos que a gente consegue fazer uma primeira triagem, que são importantes, e uma segunda triagem que a gente se coloca, mas então aqui é aqueles que a gente faz análise propriamente dita, tá certo? Então isso apresenta um modelo muito claro. Então tem alguns itens que se colocam, tá? Resumo, a leitura, como você verifica, porque aqui é um modelo bem claro, ó, no modelo quantitativo. Introdução, os métodos, tá certo? Os métodos, avaliação de risco e a discussão. Voltando. Então, a gente tem esses diversos modelos, tá certo? Todos os artigos, a gente volta à apresentação. Então, vamos dar um exemplo aqui desse fluxograma e também dos resultados. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Aqui. Tem um outro artigo que é interessante que explica bem isso daqui. Esse aqui, ó. Vocês podem usar. Tutorial para execução de revisões sistemáticas e meta-análise. Aqui ele já aplicou, tá certo? Em estudos de intervenção e anestesia. Obviamente para saber quando que a anestesia é melhor ou não. Em todos eles, a gente tem essa figura aqui, ó, que mostra esse fluxo, tá certo?
que aquele anterior que eu mostrei. Tá? Então, vamos ver essa figura. Que é aqui, ó. Seleção do fluxograma. Aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Identificação dos artigos, as bases de dados, quanto cada artigo se colocou, algumas revisões que se colocaram. Conseguiram selecionar, então, lendo títulos resumo, 2.800 artigos, que eles excluíram por uma série de critérios, 2.000, leitura dos artigos da íntegra, o que eles verificaram, os que eles procuraram, e aqui eles utilizam, mostram também os critérios de exclusão, tá certo? Os artigos excluídos por intervenção inadequada, segmento inadequado, população, o estudo inadequado, ou seja, os critérios de elegibilidade. Então vem aqui a identificação, quantos eu coloquei, quantos eu selecionei, quantos eu tornei elegíveis e quantos eu realmente incluí para a minha pesquisa. E aqui o resultado dos artigos dessa pesquisa, que a gente faz muitas vezes uma revisão sistemática, não dá muitos artigos, ainda mais quando é uma meta-análise. Então aqui, no caso como é quantitativo, eles trabalham com as categorias mais importantes deles, tá certo? Então eles colocam até aqui os medicamentos, etc., os índices globais, mas para a gente ficaria aqui os estudos e aqui, no caso de um qualitativo ou alguma outra coisa, as categorias ou os conceitos, tá certo? Onde eles trabalhariam, tá certo? Então você tem os artigos, os textos e o modelo. Tá? O que é interessante perceber, então, gente, tá? É que a gente tem uma estrutura nesses artigos de revisão, tá certo? Tanto uma estrutura para um artigo qualitativo quanto para um artigo quantitativo, tá certo? E o capítulo inicial é, então, o primeiro capítulo do trabalho é fazer essa revisão sistemática. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Do artigo da Samantha que está publicado no Cielo. Tá? Então aqui nós temos, ó, aquele artigo que eu falei, mensuração da espiritualidade e saúde, uma revisão sistemática. Vamos lá para o texto em português. Então aqui nós temos o resumo, a espiritualidade tem sido apontada. O que a gente fez? Buscou os por trabalhos com as palavras-chave escalas, tá certo? Nas bases de dados CAPS e foram achados. Então a introdução, uma explicação do que seria espiritualidade e saúde e o método. E aqui, aquele trabalho, só que obviamente que ele está na vertical, esse está na horizontal. Fase 1, seleção, critérios de exclusão, duplicados. Fase 3, onde se colocou de certa forma o fluxograma de seleção de artigos, tá certo? Então, olha, a gente pode adaptar, mas está lá as bases de dados que foram colocadas, os resultados, a aplicação dos critérios, os que foram selecionados, os que estão duplicados, ou seja, foram avaliados 35. E aqui a ideia dos resultados, tá certo? Então a gente tem aqui com as escalas, na CAPS, em cada base de dados, tá certo? E aqui, na realidade, o final que se colocaria, como a gente está lembrando, como a escala psicométrica, muito importante seria o que? A amostra, os autores, e o alfa de Combra, para dizer que as escalas são importantes. Então a gente tem aqui, ó, as escalas, que a gente revisou, e o alfa, que seria. E depois, a análise propriamente dita. Tá? As escalas aqui, obviamente, são os artigos onde aparecem essas escalas, tá certo? Que são colocados aqui. Tá? Autores, ano, então se colocam. E aqui a própria discussão. Tá certo? E as considerações, vejam, foi curto esse processo. Tá certo? Então, a gente tem também, no modelo, qualitativo. Tá?
que a gente chamaria revisão integrativa ou estruturada, que foi na dissertação da Ana Testa. Então, vamos abrir. Aqui, foi publicado nessa Revista Brasileira de Psicoterapia. O que a gente tem? Aqui faltou, de certa forma, fazer o fluxograma, mas pelo número não foi necessário. Mas, de qualquer forma, ele aparece, tá certo? E ele vai se colocando aqui. Como é uma pesquisa qualitativa, a gente teve que fazer uma ampliação maior da introdução. Mas está aqui o método. Foi feita uma pesquisa estruturada nas bases de dados, tá certo? Mas sem critérios iniciais de restrição, quando é muito específico, o período das buscas, a seleção, foi mostrado as bases, mostrado os artigos que chegaram e os resultados. E é aqui que a gente começa a discussão. Tá? Ficaria mais simples se tivesse colocado os fluxogramas, mas também não é tão necessário. E a gente começou a discussão em cima das categorias que se colocam, e a gente levantou essas categorias nos diversos. Então, categoria individuação nos grupos, aspecto feminino nos grupos, tá? Processo de psicoterapia, como é visto nos grupos, e a conclusão. São 3 eixos que a gente achou para comparar, certo? Então a gente tem aí também essa possibilidade de fazer essa revisão integrativa, tá? Ou estruturada. Eu colocaria nessa revisão aqui, tá? Na revisão que falta também aquelas tabelas, tá certo? Então hoje eu acho que por aqui está de bom tamanho. Vocês tenham uma ideia e peço que comparem daí os 2 modelos para a gente ver.